A gente precisa dialogar. A gente sempre fala que precisa dialogar. Teve uma época que foi mais fácil dialogar, agora que está impossível? Ou será que sempre foi assim? A gente vai tentar entender isso com alguém que tenta entender o Brasil, que é sociólogo, professor universitário e ex-presidente da República. Essa entrevista foi gravada em junho de 2021, no meio da pandemia, para um outro projeto que eu fiz, mas nunca foi ao ar. O que você vai ver agora é um material inédito, um diálogo sobre o diálogo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Boa tarde. Olá, presidente, boa tarde, tudo bem com o senhor? Comigo, por enquanto, sim. Velho, só quando fica doente morre, né? Está vivo. Não. Ainda falta muito. O senhor ainda tem muito para aguentar o Brasil, presidente. Sei lá, eu já fiz 90 anos, já estou cheio do Brasil. Nós que não temos 90 anos, estamos cheios do Brasil, imagina o senhor. Imagina. Pois é. Presidente, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade em conversar comigo. A gente aqui disposto a dialogar sobre o diálogo. Vamos lá. Presidente, eu queria perguntar para o senhor como é que nós chegamos até aqui. Mas antes de fazer essa pergunta, eu tenho que perguntar o que é o aqui. O que o senhor entende, como que o senhor enxerga, como político, como sociólogo, o Brasil que a gente está vivendo hoje? Bom, eu vivi em vários países do mundo, li muita coisa e tal. O Brasil se transformou violentamente. Talvez seja consequência das mudanças que ocorreram na nossa sociedade, né? Que veio junto com mudanças tecnológicas no mundo todo. Então você tem muita gente e essa gente não se sente tocada diretamente pelos acontecimentos, não atua. O que não quer dizer que de repente não possa atuar. Pode. Né? Acho que quando você tem uma situação como a que nós vivemos hoje, dá a impressão que as pessoas estão desligadas. Não estão. Né? Agora, além disso, nós mantivemos as instituições. Isso é muito importante. Tem liberdade. Eu vivi momentos que não havia liberdade. Que à noite a gente tinha medo. Tocava campainha, tinha medo. Fui preso. Passei na UBAN. Né? Levei pouco tempo, é verdade. Mas, enfim, de qualquer maneira, vi gente torturada. E vi gente que morreu. Muitos. Né? Pessoas que eu conhecia, que mataram, essa coisa. Bom, então nós estamos longe disso. Nós temos imprensa livre, a gente fala o que quiser, ninguém tem medo à noite. Não é? Eu não creio que exista um planejamento no sentido de acabar com a democracia. O que há é que a própria democracia perdeu o sentido para muita gente. Quer dizer, eles pensam que isso é dado. Não é dado. Eu gosto de repetir uma frase do Otávio Mangabeira que dizia que a democracia é uma planta tenra, tem que ser regada todo dia. É verdade, né? O que não quer dizer que na situação que nós vivemos seja possível ir contra a democracia. Assim que as pessoas percebam que estão sendo tolhidas da sua liberdade, aí vão se movimentar. Haverá movimentação e espero que não se chegue a esse ponto. Agora, a sociedade contemporânea, ela desarticulou muita coisa. Né? Os partidos, algumas instituições, a própria família, muita desarticulação. E as pessoas ficaram, ao mesmo tempo, muita gente e um pouco isoladas no meio dessa muita gente. Né? Eu acho que nós estamos vivendo esse momento de transformação. Agora, esse não é um fenômeno só no Brasil, né? Se a gente for ver nos Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu em janeiro, de manifestantes invadindo ali o Capitólio, o senhor vê no mundo inteiro esse tipo de acontecimento como algo perigoso? Eu não diria no mundo inteiro, mas no mundo ocidental existe uma certa insatisfação, né? Não creio que seja só nele. Nele as pessoas ainda podem se expressar. Então, de repente, quando não há continuamente quem se ocupe das questões do cotidiano, de repente explodem, né? Nós vivemos nos Estados Unidos, uma coisa bem assustadora, né? Bom, pode acontecer aqui? Pode. Vai acontecer? Não é necessário que aconteça. Precisa que haja alguma coisa que precipite a situação, né? Agora, é geral, um certo... Antigamente se dizia malésia. Houve uma época na Europa que falava muito da malésia. Não agora, depois da guerra de 14, 18, havia uma malésia, um mal-estar. Existe um mal-estar. As instituições estão aí, você tem liberdade, mas há um não sei o quê, um certo mal-estar, né? Você parece que não se sente representado pelo parlamento, embora tenha votado, não gosta do governo, embora tenha votado. Enfim, é um mal-estar que... Eu disse a você, fiz 90 anos. É muito tempo. Eu vivi momentos diferentes e tal. Do ponto de vista comparativo, o Brasil melhorou, não piorou. Para mim, agora é para todos, não sei. Há pessoas que têm situação difícil e
Agora a dificuldade é arranjar emprego. Eu tenho Fome. fome. Eu tenho netos que estudaram fora do Brasil. Eu não sei se é uma boa coisa, porque eles sentem a diferença e custam se adaptar. Depois se adaptam e ficam um pouco, não todos, depende de cada um, desenraiza um pouco. Eu não sei se o enraizamento que era tradicional vai voltar a ser uma coisa normal, né? E eu me lembro que uma vez eu estava há muitos anos isso, na França e havia um professor, Foucault, é conhecido. Foucault foi jantar comigo e com a minha mulher, Ruth. E, de repente, ele me perguntou se eu não queria uma nomeação permanente no Collège de France, onde eu estava lá, que é o máximo da coisa francesa. Eu procurei e nem entendi. Fiz de conta que não entendi o que era. Depois ele reiterou e tal. Bom, não passava pela minha cabeça a ideia de sair do Brasil. Mesmo indo para o Collège de France, que era uma coisa gratificante. Bom, não passava. Eu nunca tive... Eu vivi algumas vezes, alguns anos até fora do Brasil, porque não me deixavam aqui, né? Porque eu quisesse, né? Eu não sei se a juventude de hoje tem a mesma disposição ou ela é mais desenraizada já por causa do mundo, que o mundo é mais globalizado, né? É mais fácil você viver aqui, ali e acolá. Enfim, é outro. Presidente, o senhor quando foi jantar com Foucault, imaginou que no Brasil democrático a gente fosse viver um risco de autoritarismo? Naquela época não se pensava isso, né? Nós vivemos tantos anos com um regime de não autoritário, né? Não havia, nunca se tem. Difícil você imaginar que as coisas vão piorar. Podem piorar, né? Se você olhar a linha do tempo, o Brasil cresceu, se industrializou, se urbanizou. Eu nasci no Rio. Bom, eu não tinha nem noção do que era o Brasil na sua totalidade. Quando comecei a ver, era uma coisa fantástica. Eu acreditava que agora vai, né? Eu vi construir Brasília, eu fui a Brasília durante a construção, já era grande, né? Era professor. Enfim, essas coisas, eu tenho a impressão que hoje há menos crença de que vai dar certo. Pode ser que seja coisa já de geração. Você que deve poder melhor que eu sobre isso. Mas tenho a sensação de que não há uma crença de que necessariamente vai ser melhor. Na minha geração havia. O senhor, antes de presidente, antes de político, o senhor é um sociólogo que durante muito tempo tentou entender a formação da sociedade brasileira, né? E quando a gente fala na formação da sociedade brasileira, a gente vê clientelismo, patrimonialismo, coronelismo, e quando a gente fala esse tipo de conceito, a gente pensa no Brasil colônia, a gente pensa no Brasil de séculos atrás, mas a gente tem que ver que, por exemplo, a elite brasileira hoje no Brasil, hoje, neste ano, não quer pagar imposto, seja por sonegação, seja porque não quer uma reforma tributária que tire a tributação do consumo para tributar a renda. A gente tem, por exemplo, quando se fala em coronelismo, a gente pensa no Nordeste de décadas atrás, mas na segunda maior cidade do país, a cidade natal do senhor, a gente tem áreas territoriais controladas por milícias que dizem em quem aquela população deve votar, né? A gente tem militares, por exemplo, que sempre receberam, sem nunca ter ido para uma guerra, receberam muito bem, com filhas que deixam de se casar para poder receber pensão. A gente tem uma vereadora lá na cidade do senhor, novamente, segunda maior cidade do país, que foi assassinada, Marielle Franco, no exercício do mandato, por pensar diferente de uma elite dominante. Então, quando a gente fala que o Brasil, a formação da sociedade brasileira era aquela, a gente vê isso tudo acontecer hoje ainda também, né? O senhor acha que a gente é o país do futuro, como nos ensinaram a acreditar, ou a gente é um país que vive andando em círculos no seu passado? Vamos lá. Pelo que eu vi, não pelo que eu penso só, mas pelo que eu vi, mudou muita coisa, né? Nós ficamos mais contemporâneos do futuro, digamos assim. É claro que quando você vai viver nos Estados Unidos, nunca viveu na União Soviética, provavelmente lá também, na França, na Inglaterra, você sabe que há uma certa diferença. Isso aqui era um país basicamente rural, né? No meu tempo de criança, era um país rural, um país que vivia da exportação do café, basicamente. Tinha muita coisa já, mas era basicamente um país rural. Eu vi a transformação da migração. Você não imagina o que foi em São Paulo. Meu pai era militar, foi transferido para São Paulo. Eu veio para aqui em 1940, portanto, há muitos anos já, sei lá, há 80 anos. Bom, São Paulo chegava gente em quantidade todo dia à cidade de São Paulo. Vinham para cá por quê? Por
causa de emprego, basicamente, para melhorar de vida. E conseguiam melhorar de vida até certo ponto. Então, eu não tenho uma visão de que seja um país perdido, né? É um país que está num momento difícil, tem outras dificuldades, diferentes das dificuldades do passado, né? No passado, quem era da elite nem percebia a existência de tanta diferença. E havia, obviamente havia, né? E você tinha muitos empregados, hoje já não tem mais, porque só muito rico tem muito empregado. Enfim, mudou muito, né, nesse sentido. E, sobretudo, se urbanizou. O Brasil era um país rural. O coronelismo, essa coisa toda, tinha um enraizamento grande numa sociedade mais tradicional. Permaneceu hoje, bom, a demagogia sim, hoje talvez seja até maior do que foi, não sei, é difícil dizer quando é maior, quando é menor, né? Mas o fato é que aqui também tem o familismo, o protecionismo, o sentimento de isolamento, né? O isolamento que era real entre o campo e a cidade, agora existe no campo, na cidade, né? No campo, na cidade. Você tem milhares de pessoas, mas estão isoladas, não têm acesso, né? Bom, isso faz parte do mundo contemporâneo, é um mundo difícil, né? Não é uma coisa peculiar do Brasil, mas nossa, de alguma maneira você busca similaridades com o passado e encontra, né, aqui. Mas foram reproduzidas de outra maneira no mundo contemporâneo, mas de outra maneira, né? Não havia, talvez, você falou coronelismo, é verdade, mas as pessoas procuravam ter seu coronel. O coronel tinha também função de proteção da pessoa. Não havia o que você tem hoje, que é uma quase barbárie urbana, né? Medo da cidade. Você tem medo da cidade, né? Eu não tenho, mas tem gente que tem medo, né? Às vezes passo no Rio, às vezes, agora eu não vou muito tempo ao Rio. Eu tenho um apartamento lá. Bom, você ouve tiroteio toda noite. Não é na rua que eu moro, mas é na favela e ecoa, né? Bom, então nós fomos nos acostumando com uma certa violência, né? E fomos nos acostumando com a falta da presença do Estado, né? E bom, eu como sociólogo, eu estudei bastante para a situação de favela e negro, né? Fiz muitos trabalhos sobre essa matéria. Então, é claro que eu ia para as favelas, né? E, curiosamente, a gente pisava firme na favela sem perceber. A distância social era tão grande que não havia risco de ser atacado. Hoje é mais perigoso, mas é melhor desse ponto de vista. Quer dizer, as pessoas têm mais individualidade, mais consciência de que podem fazer e tal. E as classes dirigentes... A gente, como sociedade, normalizou a violência também, né, presidente? Normalizou, eu sei. Aceitou, né? Mas isso é só do Brasil? Não sei, né? Você vai para os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos em alguns momentos, também é violento, né? A Europa é menos violenta. Presidente, entrando no campo da política mesmo, partidária, aqui no Brasil, o senhor foi eleito presidente num país um pouco diferente politicamente, né? A gente vinha do primeiro presidente eleito pelo voto direto, que sofreu um processo de impeachment, Fernando Collor. Depois, seu vice Itamar Franco assumiu. O senhor foi ministro dele, de um governo que estabeleceu o Plano Real, estabilizou a economia. Mas eu queria trazer números aqui da eleição do senhor. Em 94, o senhor foi eleito no primeiro turno com 55% dos votos, mesmo contra 7 adversários. Em 98, o senhor foi reeleito com 53% dos votos, também no primeiro turno, contra 11 adversários. Ou seja, mesmo com muitos candidatos, o senhor foi eleito 2 vezes no primeiro turno. Isso mostra que aquele país não era tão polarizado como hoje? Eu não sei. Não, era menos polarizado. Eu acho que era menos polarizado. Claro que o segundo turno levava a polarização. Também eu não fui. Eu ganhei no primeiro turno das 2 vezes que fui candidato, né? Mas já era sensível à presença do Lula, mesmo naquela ocasião, né? Já era uma pessoa que tinha certa vigência na vida política nacional, né? Eu acho que o que não havia, talvez, era a polarização tal como nós a temos hoje, né? Antes de ser presidente, eu fui senador por São Paulo. Eu era suplente do Montoro, e o Montoro se elegeu governador e eu fui para o Senado. Já havia polarização. Talvez não fosse tão grande quanto a que nós temos hoje. Hoje tem um pouco de raiva na vida política, né? Uma coisa armada, né?
E por que se deu isso? Desculpe interromper o senhor, mas o senhor citou que o Lula esteve em todas essas eleições. Eu acho que a gente poderia aqui ficar horas falando do Lula, pontos positivos, negativos, enfim, discutir ideologicamente. Mas o que transformou para a sociedade aquele candidato que foi legitimamente eleito em 2 eleições e que é um candidato agora legitimado novamente porque foram anuladas as condenações dele? O que transformou aquele candidato hoje em um alvo do ódio de parte da sociedade brasileira? No entendimento do senhor. Eu nunca tive esse sentimento com relação ao Lula, né? Aliás, eu fiquei muito surpreso. Agora, outro dia, almocei com ele na casa do Jobim. E deu uma reação muito grande e tal. Mas eu conheço o Lula há muito tempo. Quando eu conheci o Lula era diretor do sindicato, era presidente do sindicato lá de São Bernardo. E tinham colegas meus, o Verfor, Moisés, faziam pesquisas sobre trabalhadores, né? E trouxeram o Lula para ver o SEBRAP, que era o centro de pesquisa que eu era diretor. E aí que eu conheci o Lula. Depois eu tive muito junto do Lula naquelas greves todas lá e tal. Depois nós brigamos eleitoralmente, em mais de uma ocasião e tal. Mas eu não tenho essa animosidade com relação ao Lula. Eu fiquei surpreso com a reação muito negativa de alguns setores. Não ser positivo, né? É muito negativo. Mas isso indica que temos um grau de intolerância muito grande no Brasil. Essa intolerância eu não acho auspiciosa, eu acho perigosa, né? Eu me lembro do Getúlio, que era presidente aqui, minha família era muito ligada, tios, avós, primos, ministros e tal, do Getúlio. Eu vim para São Paulo era muito antigetulista, mas havia o getulismo também, o queremismo, queremos a volta do Getúlio, não sei o que e tal. E mesmo assim, havia ódio, nessa época havia ódio. Depois acalmou, quando veio a redemocratização, acalmou, não havia uma coisa tão assim, sentimental, de quer matar o outro. Está voltando a ter isso aqui. O próprio Lula foi, em parte, responsável, porque o Lula era bastante, nós e eles, era bastante, era politicamente, não era pessoalmente, ele pessoalmente não é agressivo, politicamente agressivo e tal, e coisa. Eu me lembro que lá eu fui senador, né? E lá no Senado, no Congresso, eu no começo cheguei lá, me senti um pouco estranho, porque eu era professor, sua vida é mais fácil para mim falar com alunos do que colegas de posições políticas diferentes. Bem, mas a gente se conversava. Por exemplo, o senador Passarinho era o líder do governo, eu era líder da oposição. Eu tinha um corredor no meio, a gente sentava na primeira fila, e claro, um falava, outro falava, um contra o outro e tal, mas depois a gente se dava bem, conversava, né? Não havia uma transferência da sua briga política para uma coisa do tipo pessoal. O senhor acha que a gente perdeu a capacidade de dialogar? Em certa medida perdemos. É ruim isso. Não estou dizendo com alegria, não. Eu acho que preciso retomar a capacidade de dialogar. Por isso que eu comecei a falar do Lula. Por que eu fui conversar com o Lula? Porque eu acho importante que o Lula foi expressivo, é expressivo, né? Eu não conheço o Bolsonaro. É curioso isso, eu não conheço, nunca vi, não me lembro dele, né? O senhor almoçaria com o Bolsonaro se ele te convidasse? Se ele convidar, eu acho que qualquer um deve dizer que sim, né? Eu diria que sim. Mas eu prefiro que ele não me convide, porque não temos o que falar, né? Nós somos personalidades muito distintas, né? Embora eu tive alguma relação com o meio militar, porque meu pai foi general e tal, meu avô, marechal, essa coisa toda, eu conhecia. Mas e não é porque ele é militar, é a característica, ele é carioca, eu também sou, mas ele subúrbio carioca, eu não sou subúrbio, mas enfim, ele ficou com uma coisa assim marcada de raiva, né? Faz um apelo a um sentimento que eu não acho positivo, né? E conseguiu contaminar parte do Brasil com isso, né? Tanto que foi eleito. Eu não sei se contaminou, se já estava. Ele expressou, não é? O que já existia. Porque o Brasil mudou muito, né? É claro que o Brasil do passado, o meu bisavô foi governador de Goiás no tempo do Império. Bom, naquele tempo, as pessoas podiam ser, os donos do poder eram bons, eram bonzinhos, né? Porque os que estavam fora, e não iam querer o lugar deles. Hoje mudou. E mudou para melhor, não para pior. As pessoas querem, balançam o coreto de quem tem poder, né? Presidente, todo mundo tem um parente, um familiar, aquele tio bolsominion, aquela prima comunista, não converso com ela, não falo com ele, não tem diálogo com essa pessoa. Eu imagino que o senhor, como ex-presidente por 2 mandatos, deve ter encontrado muita gente na rua que sempre queria ter razão,
que interpelava o senhor de maneira agressiva, às vezes violenta. Como é que o senhor respondia a essas pessoas? O senhor encontrava espaço para diálogo, para conversar com elas? Veja, eu de temperamento sou fácil de conversar e tal. Eu não uso segurança, eu tenho, que a lei manda. Mas a lei manda e fico em casa. Eu ando aqui, até hoje eu ando sozinho. Às vezes ando a pé, eu ando de carro, mas carro eu vi pouco, mas tem motorista, não sei o que, do governo. Bom, e eu acho que a coisa ficou mais agressiva. No meu tempo, eu pessoalmente nunca sofri agressão. Quer dizer, em termos, eu fui uma vez, me lembro, fui ao Nordeste esse ano, jogaram pedra no ônibus que eu estava, não sei o que e tal. Me lembro uma vez, eu estava com o Itamar no Rio, ele era presidente, eu era qualquer coisa, jogaram também. Enfim, mas não ficou em mim essa memória de agressividade. E não tinha rede social também, né? Que não tinha é uma gasolina para o ódio. Não tinha rede social. Mas eu não sou uma pessoa que tenha temor do outro. Não tenho. Né? Porque eu não tenho experiência do outro me atacar. Também eu não ataco. Né? E também não ando dizendo que fui para ele. Não, foi quem foi já não é. Né? Não precisa dizer. Né? E eu ando bastante por aqui, só eu não tenho medo. Eu me lembro que quando eu era presidente, os motoristas vinham aglomeração, caíam fora. Eu digo, o que é isso? Porque político gosta de gente. Não é o contrário, político democrático gosta de gente. Você quer ganhar o povo, você não é contra o povo. Eu não sei se hoje é assim. Não sei. Comigo eu não tenho essa preocupação. Pode ser que eu esteja errado. Presidente, o senhor acha que essa situação que a gente vive hoje, de ódio, de polarização e tudo mais, tem a ver com o fato de a gente não ter impedido a roubos autoritários anteriores ou de não ter julgado definitivamente os crimes da ditadura e ter permitido, por exemplo, que, vou citar o Bolsonaro, que é o presidente atual, mas enquanto o deputado defendeu o fuzilamento do senhor, enquanto o deputado citou um torturador na votação do impeachment da ex-presidente Dilma, recentemente, em 2016, as instituições falharam em não barrar isso, e isso transformou o Brasil no país polarizado e cheio de ódio que a gente tem hoje, com esse flerte com o autoritarismo? Pode ser. Você sabe que eu disse, eu nunca vi o Bolsonaro, eu não tomava a sério o que ele dizia, porque não ia acontecer. Né? Talvez devia, não sei se adiantaria, porque eu acho que são sentimentos que brotam, depende do momento da história, não depende tanto do comportamento do que estão mandando naquele momento. Né? A Dilma como pessoa, eu gostava da Dilma. A Dilma era uma pessoa correta, né? Mas desajeitada para a função, mas não fazia essas coisas. Ela tinha crença democrática, foi presa, teve presa. Eu tive uma pessoa que trabalhava comigo que esteve presa, eu fui visitar, vi a Dilma lá, não falei com a Dilma, mas enfim, então a Dilma tem uma outra história. O fato de você ter tido uma pessoa como a Dilma, que foi presidente da República, naquela época é importante. Ele foi votado, foi presidente, foi comandante em chefe das Forças Armadas. Né? Eu próprio não fui, nunca fiquei preso, fui ao banco, tal, mas não fiquei lá. Depois, um dia, não sei o quê. Bom, mas eu era do outro lado. Não obstante, você vira presidente, você vai lidar com pessoas. Eu nunca procurei saber se a pessoa que estava falando comigo era a favor ou contra. Nunca. Né? Por quê? Porque a regra varia. Quando a regra vale, você é presidente, tá tudo bem. Tudo bem para quem está exercendo o poder, né? E o outro tem que respeitar mesmo que não gosta de você. Hoje, eu não sei se isso acontece, eu acho que tem mais choque direto de pessoas. Eu não sei, precisa examinar. Porque o próprio presidente da República é provocador ele mesmo, né? Não é meu estilo de ser provocador, eu nunca não produzo agressão, consciente pelo menos, né? É o contrário, eu tendo talvez até demais, acalmar as questões. E eu aprendi muito no Congresso, no Parlamento. Porque no Parlamento você vai lá, faz um discurso violento e sai junto e vai almoçar com a pessoa que agrediu. Né? Às vezes não, às vezes tem casos que são mais graves. O caso de tiro, o pessoal do Collor sabe disso, né? A família dele, alguém deu um tiro ou levou, não sei o quê. Bom, mas no meu tempo não era assim.
O que o senhor acha que está em jogo agora em 2022? O senhor, naquele almoço que o senhor já citou e que causou polêmica, saiu dizendo que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor votaria no petista. O que o senhor acha que está em jogo em 2022 e se vai ser uma oportunidade de o Brasil se acalmar de tanto ódio e violência? Eu acho que pode estar em jogo até a democracia, né? Eu acho que por isso eu disse ao Lula o que disse, porque o Lula, ele tem, eu posso não estar de acordo com ele, muita coisa não estou, mas ele respeita as regras. Demonstrou que respeita as regras. Foi presidente, ninguém tinha um sistema de medo naquela ocasião, né? Então, por isso eu acho que, havendo um risco de perigo para a democracia, eu acho que aqueles que acreditam nas instituições, é melhor que se unam, que votem a favor de alguém, né? Eventualmente o Lula não precisa ser o Lula, eu preferia que fosse alguém do meu partido, PSDB, se houver alguém que tenha condição, porque você não, candidato você só escolhe no segundo turno, no primeiro turno aí vai ver qual dos dois vão sobrar, quais dois vão sobrar, e você está de um lado ou está de outro. Você pode votar em branco, mas eu acho que agora não por causa da democracia. Se for uma coisa que põe em risco a situação dela. Risco não no sentido de que vai dar um golpe, é que pouco a pouco vai deslizando na direção de um sentimento mais de ódio. Eu não gosto disso. Eu acho que pode acontecer. Aconteceu, exagerando, viu-se na Itália, viu-se na Alemanha, viu-se na Rússia, viu-se na Espanha, em vários lugares que aquilo vai deslizando por um caminho de raiva, né? Você percebe à tarde, né? É melhor advertir. E nós aqui ainda temos bastante tempo, espero eu, e acho que gente como eu, que não tem mais interesse no poder em si, tem que guardar um pouco essa atitude, pelo menos, né? Mostrar, olha aqui, dá para conversar, não precisa jogar pedra, né? Conversar não quer dizer que você está de acordo, mas quer dizer que você acredita que você pode argumentar e que o outro ouve o argumento, né? Mesmo que ele não esteja de acordo, mas ouve o argumento sem te matar, né? Eu acho que isso é importante, entendeu? Não é só por causa das instituições, é por causa da vida das pessoas, do modo de viver, né? Eu prezo muito a liberdade, né? Você poder não ter medo. Liberdade para mim é não ter medo, né? Claro que se vem um cara muito forte para me chamar para a luta, eu vou ter medo do cara, vai me matar. Mas isso é outra coisa, não é na política. Na política eu não tenho medo de dizer o que eu penso, eu digo, nem fico preparado para fazer uma entrevista, eu falo na hora, espontaneamente. Enquanto houver a possibilidade da existência espontânea, eu acho que é melhor para a sociedade, é mais saudável para a sociedade, né? Uma pessoa que é mais impositiva é perigosa. Nem sempre, eu vou dar um exemplo clássico do Brasil, o general Geisel. Eu almocei uma vez com o Geisel. O Geisel era um general, meu pai também era general, para mim isso não assusta. Mas ele era uma pessoa interessante, inteligente, falava, argumentava, não era... Bom, eu só vi o Figueiredo uma vez. Ele era presidente, eu era senador. Deu um jantar no Itamaraty, ele me chamou, antes de começar o jantar, já sentando, o presidente chega numa sala. Ele me chamou, eu fui lá, e ele perguntou, ele me disse, você sabe que nossos pais eram amigos? Eu digo, olha, a rua que eu morava em São Paulo tem o nome do seu pai, quem pôs a placa fui eu, né? Então, havia um tipo de diálogo, apesar de tudo, né? A relação humana não se abalava. Isso é importante, preservar esse lado, digamos assim, anímico, a alma da pessoa, não ter medo do outro, a diferença é normal. Democracia é diversidade, não é pensar do mesmo jeito. É aceitar a diversidade. É que hoje a gente está vendo alguém que não conversa nem com verdades incontestáveis, nem com a ciência, né? Bom, eu também... Nem vamos falar de ciência agora, porque estamos mal, né? Estamos bem mal. Há uma esperança de que o Brasil acalme, né? Não vai acalmar, espero. Que depender de mim vai ser mais calmo no futuro. Tá ótimo. Presidente, Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor aqui e a gente poder entender um pouco mais o que a gente espera desse país nos próximos meses e anos. Obrigado, viu? Obrigado a você. Boa sorte aí. E na semana que vem o meu papo é com uma das figuras políticas mais atacadas pelo ódio, pela violência e por fake news. Ser generoso com quem te agride requer um esforço muito grande, porque eu sou humana, né? Então eu também sinto raiva dessas pessoas. Eu vou dialogar sobre o diálogo com Manuela Dávila. Tá muito legal, não perca.